Vídeo 2 de Paramahansa Yogananda, autobiografia de um yogi. Eu sou o Renato, estou dando continuidade aqui à leitura dos trechos para nossas reflexões e não vou colocando geralmente os nomes de quem está falando no texto, mas o mais importante é a mensagem. Quem oferece a Deus um lugar secundário, nenhum lugar oferece. Se você não convida Deus para ser seu hóspede no verão, Ele não virá no inverno da sua vida. Agradar aí, um verdadeiro yogi, ele pode cumprir os seus deveres no mundo onde ele é como manteiga na água, e não como o leite facilmente diluível da humanidade indisciplinada. O cumprimento das responsabilidades mundanas não separa o homem necessariamente de Deus, desde que sua mente se mantenha livre e desempenhe o seu papel na vida como um instrumento voluntário do divino. Toda a prática religiosa ou filosófica pressupõe uma disciplina psicológica, isto é, um método de higiene mental. Bom ter leis espirituais para a felicidade. A sabedoria consiste em guiar a própria vida no temor a Deus, reverência ao próprio Criador. Educação é o sentimento sadio de solidariedade e responsabilidade, exercício de autoconfiança e individualidade, alto padrão de cultura, de disciplina autoimposta, grande consideração pelo dever, pela ação altruísta e pelo sacrifício, autorrespeito e reverência aos outros, alto padrão de dignidade acadêmica, senso de nobreza do grande propósito da vida humana. Bom usar esta vida para reconciliar suas conquistas yogis com os mais elevados objetivos humanitários. Você trouxe do passado algumas sementes de tendências destrutivas. Não permita que germinem, regando-as com novas ações más. Os valores de um indivíduo se modificam profundamente quando ele, por fim, se convence de que a criação é apenas um vasto filme e que sua própria realidade não está no filme, e sim além dele. A criação é, ao mesmo tempo, luz e sombra. Do contrário, nenhum filme seria possível. Sempre deve existir uma alternância na supremacia entre o bem e o mal de Maya, a ilusão. Se a alegria fosse ininterrupta aqui neste mundo, o homem viria a desejar outro por acaso? Sem o sofrimento, ele dificilmente trata de recordar que abandonou seu lar eterno. A dor é o aguilhão da reminiscência. A via de escape é a sabedoria. A tragédia da morte é irreal. Os que tremem diante dela são como o ator ignorante que morre de pavor no palco, quando é disparado contra ele um cartucho de pólvora seca. Minhas criaturas são filhos da luz. Não dormirão para sempre na ilusão. A única honra que o homem pode dar a seu Criador é a de procurá-lo. Ainda que as obras da raça humana desapareçam sem deixar vestígios pela ação do tempo ou das bombas, o sol não hesita em seu curso. As estrelas mantêm sua vigilância invariável. A lei cósmica não pode ser suspensa ou alterada, e o homem faria bem em se harmonizar com ela. Se o cosmos é contra a violência, se o sol não guerreia nos céus, mas se retira no tempo oportuno para permitir às estrelas o seu pequeno deslocamento, que serventia há em nosso punho armado? Virá dele alguma paz? Será? Não é a crueldade, e sim a boa vontade que fortalece
os tendões do universo. Uma nação sobrevive não por suas conquistas materiais, e sim em virtude daqueles homens que são suas obras-primas. O conhecimento da yoga, a ciência da realização divina, é vital para a felicidade do homem e longevidade de uma nação. Quando alguém sente sua união com a humanidade, todas as mentes se convertem em estações transmissoras onde é possível operar à vontade. Elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade do Criador. Eis o objetivo supremo do homem. No homem, a ilusão do mundo Maya manifestam-se como avidya, literalmente o não conhecimento, ignorância, ilusão. Maya ou avidya nunca pode ser destruída por convicção intelectual ou análise, mas somente alcançando o estado interno de Nirvikalpa Samadhi. A partir deste estado de consciência, Deus, a única vida, é unidade absoluta, o autor e único operador da lei. A essência da criação é luz. Não existe universo material. Sua textura e urdidura é maia, ilusão. Submetidas à análise, dissolvem-se todas as miragens da realidade. À medida que se derrubam uma a uma as escoras tranquilizantes do mundo físico, o homem levemente percebe sua confiança idólatra, sua transgressão do mandamento divino. Não terás outros deuses diante de mim. Um yogi que, através da meditação perfeita, fundiu sua consciência com o Criador, percebe que a essência do cosmos é a luz, vibrações de energia vital. Para ele não há diferença entre os raios de luz que compõem a água e os raios de luz que compõem a terra. Livre da consciência da matéria, livre das 3 dimensões do espaço e da 4ª dimensão do tempo, um mestre transfere seu corpo de luz com igual facilidade sobre ou através dos raios de luz da terra, da água, do fogo e do ar. A concentração prolongada no olho espiritual, libertador, capacita o yogi a destruir todas as ilusões relativas à matéria e ao peso gravitacional. Ele vê o universo como o Senhor o criou. Em essência, uma indiferenciada massa de luz. Procure a riqueza divina, não o vil ouropel da terra. Após adquirir os tesouros, o tesouro interior, descobrirá que as provisões exteriores sempre aparecerão. A verdade é para quem a procura seriamente, não para quem tem curiosidade ociosa. É fácil meditar quando se vê. Não é necessário o esforço da alma. Só descobre a verdade além dos sentidos os que a merecem por terem vencido o seu natural ceticismo materialista. Vireis sempre que precisar de mim e não quando me chamar. Que eu a ninguém criticasse e visse o Senhor residindo igualmente em todos os templos, corpos, residindo igualmente em todos eles, fossem de homens superiores ou inferiores. Servindo a sadhus ignorantes e sábios, estou aprendendo a maior das virtudes, a que agrada a Deus acima de todas as outras, a humildade. Lembre-se de que você não pertence a ninguém e que ninguém lhe pertence.
Reflita que algum dia terá subitamente que abandonar tudo neste mundo. Portanto, estabeleça o contato com Deus agora. Prepare-se para a jornada astral da morte que se aproxima, viajando diariamente no balão da percepção divina. Deixe de ser um prisioneiro do corpo, usando a chave secreta da cria, a meditação. Aprenda a escapar para o espírito. Evitarem discussões teóricas sobre as escrituras. Sábio é quem se dedica a compreender e não apenas a ler as antigas revelações. Resolva todos os seus problemas por meio da meditação. Troque as especulações vãs pela real comunhão com Deus. Limpe a mente do entulho teológico dogmático. Deixe que entrem as águas frescas, curativas da percepção direta. Sintonize-se com a ativa orientação interior. A voz divina tem resposta para todos os dilemas da vida. Embora a engenhosidade do homem para se meter em dificuldades pareça não ter fim, o socorro infinito não é menos capacitado. Busque a verdade na meditação, não em livros bolorentos. Olhe o céu, não a lagoa para encontrar a lua. As escrituras védicas declaram que o mundo físico opera sob uma lei fundamental, a de Maya, ou princípio da relatividade e da dualidade. Deus, a única vida, é unidade absoluta. Para aparecer como as manifestações diversas e separadas da criação, ele usa um véu falso ou irreal. Este véu, dualístico e ilusório, é Maya. A ciência continua em perpétuo fluxo, incapaz de atingir a finalidade. Apta, é verdade, para descobrir as leis de um cosmos já existente e funcional, mas impotente para detectar o autor e o único operador da lei. São bem conhecidas as grandiosas manifestações da gravidade e da eletricidade, mas o que são, nenhum mortal sabe. Transcender Maya foi a tarefa dada à raça humana pelos profetas milenares. Elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade do Criador. Eis o objetivo supremo do homem. Os que se apegam à ilusão cósmica devem aceitar sua lei essencial de polaridade. Fluxo e refluxo, ascensão e queda, noite e dia, prazer e dor, bem e mal, nascimento e morte. Este padrão cíclico assume certa monotonia angustiante depois que o homem passa por alguns milhares de nascimentos humanos. Ele começa então a lançar um olhar de esperança para além das compulsões de Maya, da ilusão. Remover o véu de Maya é descobrir o segredo da criação. Enquanto o homem permanecer sujeito às ilusões dualísticas da natureza, sua deusa é Maya, a de dupla face, como Jano. Ele não pode conhecer o Deus único e verdadeiro. A consciência de um yogi perfeito identifica-se facilmente, não com um corpo limitado, mas com a estrutura universal. O homem e a criação foram feitos com o objetivo de se elevarem à condição de mestre de Maya e conhecerem seu domínio sobre o cosmos. Este mundo é uma ideia da mente divina. Deus, a única vida, é unidade absoluta. Elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade do Criador, eis o objetivo supremo do homem. Remover o véu de Maya é descobrir o segredo da criação. Como a verdadeira natureza de Deus é a bem-aventurança,
O homem em sintonia com ele experimenta alegria genuína e ilimitada. Deus é alegria sempre nova. A ordem divina providencia o nosso futuro mais sabiamente que qualquer companhia de seguros. Adquira convicção da presença de Deus através de seu próprio contato jubiloso ao meditar. Para Deus não há limites. O verdadeiro laboratório é a mente, onde as leis da verdade são descobertas por trás das ilusões. Só Deus dá conselhos infalíveis. Deus é insondável, mas Ele também nos é próximo e querido, depois que a mente é purificada de obstáculos sensoriais. Se você não convida Deus para ser seu hóspede no verão, Ele não virá no inverno de sua vida. A sabedoria é o maior depurativo. Fazendo, algum dia feito, perseverem na meditação. Vida religiosa é colocar de lado o que tiver na cabeça, desejos e ambições egoístas, é dar liberalmente o que tiver na mão e nunca recuar ante os golpes da adversidade. Deus, a única vida, é unidade absoluta. Deus é alegria sempre nova. Para Deus não há limites. Só Deus dá conselhos infalíveis. Deus é insondável, mas Ele também nos é próximo e querido. Deus, a única vida, é unidade absoluta. Deus é alegria sempre nova. Para Deus não há limites. Só Deus dá conselhos infalíveis. Deus é insondável, mas também próximo e querido. A mente humana, como o mundo dos fenômenos que pode conhecer, está em perpétuo fluxo e não pode atingir o fim último das coisas. A satisfação intelectual não é o objetivo mais elevado. Quem busca a Deus é realmente amante de vidya, a verdade inalterável. Tudo mais é avidya, conhecimento relativo. Mais uma vez eu era um jovem discípulo purificado diariamente no fogo da disciplina. Como pode alguém como ele ser o Senhor do mundo quando ainda não conseguiu se instalar no trono do universo interno? Toda nação na terra possui seu próprio karma de injustiças sociais, o qual deve enfrentar e honrosamente erradicar. Não faça o que quer, e então poderá fazer o que preferir. Dualidades e trindades em algo estão dependuradas, pois sem suporte é que nunca aparecem. Encontrem que se agarram e elas se soltam e caem. Existe a verdade. Quem a vê nunca titubeia. A companhia de um personagem divino, mesmo se momentânea, pode salvar-nos e redimir-nos. O poder dos desejos não realizados é a raiz de toda a escravidão humana. O estágio do inefável sempre existe, unifica-se com o infinito sem qualquer perda de individualidade. Vem quando uma alma rompe o casulo dos três corpos, o terrestre, o astral, o causal, escapa para sempre da lei da relatividade e torna-se o inefável sempre existente. O homem não desenvolvido tem que passar por incontáveis encarnações terrestres, astrais e causais para emergir de seus três corpos. Um mestre que conquista a liberdade final, ele pode escolher voltar à Terra como profeta para ajudar outros seres humanos a regressarem a Deus ou residir no cosmos astral. Lá, um Salvador assume parte do fardo kármico de seus habitantes e assim os ajuda a terminar o ciclo de reencarnações no cosmos astral, para que continuem definitivamente nas esferas causais. Ou então,
Uma alma liberta pode entrar no mundo causal para ajudar os seus seres a encurtarem seu prazo no corpo causal e assim conquistarem a liberdade absoluta. Deixe que a fragrância da flor de cria da meditação se espalhe de modo natural. As sementes da cria vão se enraizar firmemente no solo dos corações espiritualmente férteis. Sabemos que o homem geralmente não tem forças para combater as paixões más. Porém, quando a Kriya Yoga desponta no ser a consciência da bem-aventurança, duradoura e elevada, o negativo é reduzido à impotência e o homem deixa de ser condescendente para com o mal. Então, o desistir, a renúncia, a negação da natureza inferior sincronizam com o adquirir, com a experiência da bem-aventurança. Sem essa evolução, as máximas morais que consistem em meras proibições são inúteis para nós. A sede de atividade mundana mata em nós o senso de reverência espiritual. Quando o ser está em comunhão com o poder superior, a natureza automaticamente obedece, sem esforço e sem tensões, à vontade do homem. Lahisi Marasaya preferiu salientar as vantagens que teria o yogi em ganhar o próprio sustento, não dependendo de uma sociedade competitiva para a sua sobrevivência e em praticar a yoga no recesso do lar. Pelos erros de muitos, não julgue o todo. Tudo na terra tem caráter misto, como uma combinação de areia e açúcar. Seja como a sábia formiga que pega somente o açúcar deixando intacta a areia. Os grandes seres condescendem com frequência em participar do drama humano. Filho, você deve meditar mais, seu olhar ainda não é perfeito. Você não pode me ver escondido atrás da luz do sol. Ainda não. A senda pressupõe distância. A religião é uma só e universal. Senhor, a quem lembra de ti como o único doador, nunca faltará a doçura da amizade entre os mortais. A energia flui do éter, do sol e do ar para dentro de seu corpo. O homem pode viver da luz invisível de Deus e não apenas de alimento. Hindu, pense, o homem, conhece o teu ser.